Creio que ser discípulo foge ao contexto do que a religião oferece. Quando nós falamos de religião, estamos falando de uma sistêmica onde às vezes se confunde com um estilo de vida em Cristo Jesus. Então preste atenção, o mandato de Jesus é formar discípulos. Isso já existia desde o passado. Você vai ver profetas que tinham seus discípulos, você vai ver homens de Deus que tinham estrutura como o próprio Samuel, o próprio Eliseu, Elias, tinham discípulos e tinham a escola, a famosa escola de profetas ali, onde havia um discipulado, tudo no tocante à palavra de Deus, o estudo da Torá, o estudo dos mandamentos. Isso era a primeira base, estudar. Depois era uma vivência em fé, onde a pessoa no dia a dia, na praticidade, aprendia a ser um homem de caráter santo, de caráter de fé, seguindo ao Deus Todo-Poderoso. Isso vai avançando até o tempo de Jesus, onde já existiam as famosas Bet Midrash. Anote isso aqui. O que é uma Bet Midrash? Uma Bet Midrash. Bet é casa. Casa, Midrash seria instrução, casa da instrução. Então, a Bet Midrash é onde normalmente os jovenzinhos, meninos, começavam a aprender a Torá, começavam a se dedicar a viver um caráter voltado para o grande Deus Todo-Poderoso, para o grande Deus de Israel, e ali eles conheciam os preceitos, conheciam os mandamentos do Senhor. Logicamente que o fato de estar numa Bet Midrash, uma casa de ensino, não os fazia discípulos, não. Eles tinham que seguir uma sequência até os 12 anos, pelo menos, para se tornarem filhos do mandamento. Lembra o que é Bar Mitzvah? Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Mitzvot, mitzvah é mandamento, mandamento. E bar é filho. Em hebraico é ben, em aramaico é bar. Então, bar mitzvah é filho do mandamento. E as mulheres era bat mitzvah, filha do mandamento. Porque naquela época se falava aramaico no tempo de Jesus. Então, escute bem, quando alguém entrava na Bet Midrash, eles precisavam chegar até o Bar Mitzvah 12. Lembra que eu falei aqui, 12 anos. Lembra que eu falei que o número 12 sempre no contexto judaico vai simbolizar governo? Então, quando o menino fazia 12 anos, ele tinha que provar que ele era filho do mandamento. Agora ele começaria uma caminhada de Talmidim, uma caminhada de Talmid, de discípulo. E ele iria dar continuidade. Se esse menino demonstrava, lia a Torá, decorava a Torá, interpretava a Torá, ele podia se dizer que ele era filho do mandamento. O que acontece? Se ele era aprovado, reconhecido como um Talmidim de fato, ele tinha que ficar olhando um rabino, um Rav, que é um Ravi, um mestre. E esse Rav, o que iria guiá-lo, instruí-lo e começar a formatar esse Talmid num discípulo, de fato, segundo os preceitos da palavra de Deus. Então, esse menino crescia e ficava servindo esse mestre. Literalmente, nós vemos pessoas que serviam ao seu discipulador até o ponto de deitar água e lavar as mãos. Nós vamos encontrar em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, quando se olha para Eliseu e pergunta, não é esse Eliseu que deitava água nas mãos de Elias? Olha que ponto chegava um discípulo, ao ponto de jogar água para o seu líder lavar as mãos. Estavam servindo, lavavam os pés dos seus mestres, estavam todos ali servindo com aptidão para ser moldado segundo um caráter de serviço,
um caráter voltado para ser prestativos e assim também servir ao Senhor. Vemos muitos homens que foram servos e foram discípulos desde o Antigo Testamento, na Tanakh, até a Brit Hadashah no Novo Testamento. Mas o que acontece? Vou contar rapidinho aqui para você me acompanhar. Quando o cidadão, ou o jovem, ficava até os 12 anos entendendo, aprendendo a ler na Torá, porque desde criança ele aprendia, com 6, 7 anos já estava lendo na Torá, aprendia. E aos 6, 7 anos, uma criança, no primeiro setênio, já aprende a ler e já entende os preceitos do Senhor. Eu me lembro de Joquebede, a mãe de Moisés, recebeu um salário da filha de Faraó para criar a Moisés. E até o desmamá-lo, pelo menos no primeiro setênio, ela se encarregou de cuidá-lo e amamentá-lo, depois o entregou. Imagine com 6, 7 anos entregá-lo para a filha de Faraó para que ele se tornasse um adulto. Mas esses 6, 7 anos foi o suficiente para Moshe não esquecer que ele era hebreu. Quando ele sai da faculdade de ciências, Hebreus fala sobre isso, ele rejeita a mesa de Faraó e aceita o opróbrio de Cristo, aceita ser discípulo de Cristo, diz o escritor de Hebreus. E ele mata um egípcio que estava maltratando o hebreu. Olha só, ele estava com 40 anos, mas esse período da infância foi o suficiente para ele lembrar o que a sua verdadeira mãe lhe ensinou, que ele era um filho do mandamento, que era um filho da autoridade do Senhor. Alguém vai me falar, mas naquele tempo nem havia mandamento. Como não? Não estava escrita a lei, mas já havia mandamento. Não esqueça que o próprio Abraão, diz a palavra do Senhor, procura isso em Gênesis, diz: Abraão guardou minhas leis, meus mandamentos, meus estatutos, está escrito isso na palavra do Senhor. Lição de casa, procure onde está isso. Como se não, Moisés somente escreve? Sim, ele escreveu a lei, mas a lei já existia, a lei é eterna. Então, nesse processo, o menino, se ele ia ser agora um talmidim, ele iria ficar literalmente aos pés de um rabino, de um mestre, iria servi-lo. Por isso que Paulo diz, ele diz assim, fui criado aos pés de Gamaliel. Literalmente ficava se assentado, ouvindo a instrução e servindo o rabino, servindo o seu mestre. E aí ele crescia e se dedicava 100% ao processo de aprender as Sagradas Escrituras e vivia para Deus. Agora, o que acontece? Quem não tinha esse dom, ele ia pescar, ele iria ser carpinteiro, ele iria trabalhar de pedreiro, seguir a profissão do seu pai. Era chamado de indouto. O indouto é aquele que com 12 anos não iria seguir e continuar e dar sequência ao que ele aprendia na Bet Midrash e não estaria mais no processo de aprendizado para ser um talmidim. Então ele ia trabalhar num trabalho secular, enfim, isso acontecia muito. Então normalmente quem saía para trabalhar de pedreiro, de pescador, de carpinteiro, eram pessoas que tinham sido reprovados na Bet Midrash, na escola rabínica. Mas o que acontece quando Jesus aparece? Jesus vem e ele quebra todo o protocolo. Em primeiro lugar, com 12 anos, ele estava ensinando aos mestres, todo mundo ficou impressionado e disse, meu Deus, quem é esse menino que com 12 anos já sabe mistérios gloriosos, meu pai? Então todo mundo começou a olhar, que menino é esse? Em vez de esse menino ser avaliado se ele era ou não era filho do mandamento, era ele que estava instruindo. Agora, já quando inicia o ministério, com 30 anos, ele batizado, ele chama todo mundo e fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, ele chama todos aqueles que não passaram na escola rabínica, foram reprovados, todos que foram pescar, todos aqueles que foram trabalhar secularmente, e ele pega pescadores, homens brutos, homens indoutos, não é que não sabiam ler nem escrever, eles sabiam, porém eram indoutos porque não tinham letras, não tinham formação acadêmica, e Jesus chama essa corja desprezível e faz dele seus discípulos. Lembra quando Jesus fala assim, não fostes vós que me escolhestes a mim? Por quê? Porque o discípulo, quando era aprovado, ele escolhia um rabino para que o treinasse. Isso acontecia na escola rabínica.
Os fariseus faziam isso. Agora, Jesus diz, eu vos escolhi a vós. Eu quero agora que você será meu discípulo. Ele chama Pedro, Tiago, João, começa a chamar pescadores, homens brutos, e faz deles seus discípulos. Isso foi um grande escândalo. Foi um grande escândalo, e agora Jesus levanta uma escola de discipulado, segundo a autoridade dele como Mashiach, como o Salvador, como o Messias, que traria a virtude da gratuidade, a nova aliança, que seria a graça. Olha que coisa linda. Então, os fariseus, quando estavam formados, tinham letras, tinham conhecimento, eles se deixaram levar pela religiosidade e se perderam. Aí que digo, cuidado quando a essência da religiosidade está te convencendo de que você é um discípulo, de que você é um cristão, porque você é religioso demais, porque você faz e pratica tudo que manda o figurino da religiosidade, você está achando que você é um cristão, que você é um discípulo. Não. Ser discípulo, repito, recalco, é um processo de transformação interna, sendo regenerado pela pessoa de Cristo Jesus. É novidade de vida. É novidade de vida. Então Jesus começa a salvar, começa a trazer para a sua escola agora discípulos que eram escórdia. E a escola religiosa dos religiosos ficou endemoniada. Aí queriam matar Jesus. Jesus, quando adentra na sinagoga, ele abre o rolo e lê Isaías, e ele lê quando está escrito lá pelo profeta, o Espírito está sobre mim e me ungiu para dar vista aos cegos. Ele profetiza, era uma profecia, ele lê a profecia messiânica, e ele fecha o rolo e diz, hoje se cumpre essa profecia. Para quê? Os religiosos quiseram matar, quiseram apedrejar Jesus, o expulsaram, enfim. Jesus começou a fazer coisas que quebrou o protocolo de todo mundo, de toda essa escola rabínica religiosa. Conclusão, não estou dizendo que o fato de ser instruído na escola rabínica era errado, não. Só que os homens daquela época se tornaram religiosos, se tornaram homens hipócritas, avarentos, se tornaram homens ambiciosos, se tornaram homens pecadores e julgadores. E, lamentavelmente, o povo não estava alcançando a verdadeira instrução de discipulado. Conclusão, começa uma nova escola com Jesus, onde ele levanta seus 12 discípulos, onde ele instrui e começa a enviá-los para formar novos discípulos. Aí ele começa a perdoar pecadores, publicanos, começa a entrar, meu Deus do céu, em lugares que nunca um rabino podia entrar, e ele começa a fazer um reboliço santo, e meu Jesus começa a transformar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o perfil de agora ser um discípulo, é ser realmente filho de Jesus. Só que agora eu não sou filho da Torá, eu sou filho da própria palavra. Jesus é a palavra, e Ele é quem me nutre, é Ele que me alimenta. Por isso ele disse alegoricamente, eu sou o pão da vida. Você vai se nutrir de mim, você vai se alimentar de mim, eu vou ser o teu sustento. Essa é a base para ser um discípulo de Jesus Cristo, tá bom? Olha só, eu separei alguns versículos para podermos ver como nós podemos ter um coração discipulável, porque tem gente que nunca vai aceitar discipulado, nunca vai aceitar ser discipulável. Essa é a palavra, talvez é desconhecida para muito, mas a pergunta é, você é discipulável? Você é uma pessoa que se sujeita à disciplina e ao processo santo de um caráter transformado? Tá? Não estou falando somente a processos ou metodologias religiosas, não. Estou me referindo ao processo santo da palavra, ao processo santo de um caráter transformado em Cristo Jesus. Vamos ver, vou ver aqui, quando uma pessoa não é discipulável, quando uma pessoa ela não tem perfil de discípulo. Vou pegar isso desde Provérbios, vou arrumar o espaço aqui, ó. Vou anotar nesse cantinho aqui, a Aline filma aqui, e vou anotar os versículos. Vamos ao livro de Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios, nós vamos ver pessoas que não são discipuláveis, pessoas que não se sujeitam ao discipulado. Primeiro, pessoas que não têm
prazer em aprender. Anote aí, pessoas que não têm prazer em aprender. Provérbios 18, 2. Provérbios 18, 2. Aqui a primeira referência à Bíblia. O que diz Provérbios 18, 2? Diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento. O insensato não tem prazer no entendimento. Em outra versão diz: o insensato não ama o aprender. Então, quando você vê uma pessoa que não é discipulada, primeira característica, ela não tem prazer em ser ensinada. Não tem capacidade para se assentar para ouvir algum tipo de ensinamento. Pessoas que se fecham na sua religiosidade. Pessoas que se fecham nos seus paradigmas, nunca estão abertas para algo novo, nunca são capazes de dizer: poxa vida, você me ensinou algo precioso. Eu estou aqui ensinando talvez alguma coisa que vai servir para alguém, porque eu nada sou nada, não tenho nada e não pretendo nada, a não ser falar da verdade da palavra do Senhor. Agora, com certeza, preciso me assentar e ouvir. Preciso ser discipulado, preciso me sujeitar a alguém que tenha mais conhecimento do que eu. Eu preciso ter esse discipulador, eu preciso ter alguém que me ensine. Às vezes até são discípulos meus que já aprenderam, e às vezes eu me assento para ouvi-los e para ser ensinado por eles. Lógico, estamos prontos para aprender e abertos para mudar paradigmas da nossa mente. Eu preciso isso. Quando nós nos encaixotamos e achamos que já sabemos tudo, nós nos hermetizamos e achamos que estamos fazendo isso de uma forma correta e é milenarmente que se faz assim, não vai se mudar, porque é assim que se faz e acabou. Eu estou deixando o princípio santo do aprendizado, da novidade. E diz que o tolo é aquele que não quer ser instruído, e ensinado. Então, o insensato, ele não vai ter nunca prazer na novidade, na instrução. Toda vez que você veja que a sua vida está uma monotonia, de repente você pode, de repente, você e eu também, pode ser, com certeza, estamos entrando na religiosidade. Por favor, me diga, como anda a sua vida? Se tornou uma monotonia? Parece que é a mesma coisa todo dia? Pronto. Paulo diz assim: para que andeis. Cristo morreu, Ele nos trouxe a graça, a virtude, mas tudo tem um propósito. Para que andeis em novidade de vida. A glória do reino de Deus, a glória da vida de Cristo Jesus traz coisas novas. Se alguém está em Cristo, não se alguém está na igreja, se alguém frequenta a Universidade do Reino, não se alguém faz faculdade teológica, não se alguém tem diploma, não é nada disso. Se alguém está em Cristo, por favor, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, o agir de Deus, o poder do seu caráter no discipulado é trazer coisas novas. Quem se encaixota, se hermetiza em dogmáticas religiosas, metodológicas, essa pessoa está fadada a se cansar, está fadada a não se renovar, e essa pessoa precisa do novo de Deus, e as pessoas começam a entrar em depressão, em angústia. Por isso que tem tanto pastor em depressão, tem pastor até se matando, se suicidando, tem obreiros cansados, tem membresia cansada. Gente, nós não podemos mais viver assim, e isso você pode trazê-lo em qualquer lugar. No lugar onde você congrega, traga o novo de Deus. Onde você estuda, traga o novo de Deus. Na sua casa, no seu bairro, traga o novo de Deus. Com certeza precisamos da novidade de vida, Então, eu tenho que me moldar, me abrir para que venham novas ideias, para que venha novidade de Deus. Porque há realidades diferentes, para cada cidade, há uma realidade para os anos 70, há uma realidade para os anos 80, há uma realidade para os anos 90, há uma realidade para esse tempo.
Há muita gente saudosista que fala assim, a igreja de outrora, a igreja daqueles anos. Querido, pare com isso. A igreja dos anos 80 é da igreja dos anos 80. A igreja de 2020 é a igreja de 2020. E há uma novidade de Deus para 2020. E nós precisamos experimentá-la. O que nós estamos escutando aí? Coronavírus para cima e para baixo. A gente vai almoçar coronavírus, vai jantar coronavírus, vai lanchar coronavírus. Tudo é coronavírus. E como é que pode um bichinho microscópico mexer e trazer uma onda de coisas novas, só que são malignas? Coisas novas podem ser benignas ou malignas. Esse coronavírus influenciou toda a Terra. O planeta Terra está tomado por esse paradigma novo. Como vamos atuar, como vamos fazer, e a economia, e mais isso, e mais aquilo. Para com isso, gente. Para com isso. Não estou dizendo que você não deve ser inteligente, sábio, ao ponto de se prevenir, de se precaver. Não. Faça isso, obedeça às autoridades. Agora, gente, nós temos uma novidade de vida, e isso não consegue influenciar a humanidade. Ei, alguém me mandou um verso que eu gostei muito. O mundo é que nem Faraó. Teme as pragas, mas não teme o Deus de Israel. Esse é o problema. O mundo está temendo as pragas. E o que vamos fazer? Mas não teme ao Deus de Israel. Então nós precisamos ver esse perfil de discipulado. Em que sentido? Ver que eu tenho que estar aberto para uma influência do céu. Uma moda maligna é capaz de me influenciar, mas eu não sou apto, ou não me abro, eu não me coloco numa postura santa como um receptor para a novidade de Deus para a minha vida. Então, discipulado é se abrir para novas ideias, novos paradigmas. E Jesus fala, eis que faço novas todas as coisas, meu Pai. Então, isso é ser discípulo, é se abrir para renovar a mente. Romanos 12 diz que apresentei os nossos corpos como sacrifício vivo, para renovar a nossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Isso é glorioso. Então, eu preciso estar aberto para coisas novas e aprender. Isso é ser discípulo. Outra coisa importante, o discípulo diz que ele se farta dele mesmo. São pessoas que estão em conflitos com elas mesmas. Não há coração, meu irmão, não há coração indiscipulável que possa ser transformado para uma mudança de bênção, de uma vida vitoriosa, de uma vida frutífera. Não há. O coração indiscipulável, ele é mau, ele é retrógrado, ele está fechado. Pode lhe trazer o melhor discipulador, ele não vai mudar, não vai mudar. Então, quando um coração se abre, ele está pronto para se harmonizar. Normalmente uma pessoa que não é discípula, ela está de mal consigo mesma. Provérbios 14, vou ler aqui, Provérbios 14. O que diz Provérbios 14? Volte um pouquinho, diz assim, o tolo de coração, aquele que não é discípulo, dos seus próprios caminhos se farta, da sua própria existência se farta, dele mesmo ele se cansa. Eu costumo dizer que há pessoas que têm problema, mas pessoas que são o problema. Há pessoas que têm problema e há pessoas que são o problema. Quantas vezes eu fui o problema de mim mesmo? Quantas vezes eu fui indiscipulável? Sim, criado na igreja, nasci no evangelho, mas quantas vezes fui indiscipulável? E eu me cansei de mim mesmo, me fartei dos meus próprios caminhos. Graças a Deus nunca me afastei para o mundo, nunca me afastei da presença do Senhor, no sentido de largar o evangelho. Graças ao Senhor, cresci, me casei na igreja e estou até hoje servindo ao Senhor e vou continuar. Mas quantas vezes me cansei de mim mesmo? Sabe por quê? Porque o indiscipulável, ele tem um conflito com ele mesmo. Agora, imagina, se eu tenho conflitos comigo mesmo, como é que eu vou me abrir para que alguém me discipule? Como que eu vou me abrir para que alguém me instrua? Nunca, jamais. Então, toda pessoa rebelde, toda pessoa que ela não se sujeita, toda pessoa que é indiscipulável, na verdade, ela tem problema com ela mesma. Não esqueça do princípio, diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O princípio é amar a mim mesmo.
eu tenho que me amar, claro que sim, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me gostar, isso não é egocentrismo não, isso é um princípio bíblico, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar, eu preciso me aceitar, eu preciso me perdoar. Tem gente que eu conheço que não se perdoa, por isso não consegue perdoar ninguém, não perdoa a sogra, não perdoa o cunhado, não perdoa o vizinho, porque ele mesmo não se perdoa. Eu conheço gente que Deus a perdoou, ele pecou, Deus a perdoou, mas ele mesmo não se perdoa. Coisa maligna. Então isso é um coração indiscipulável, um coração que se farta dele mesmo. Tem gente que se olha no espelho e diz assim, eu não me aguento, eu não me aguento. É verdade, entramos nesses conflitos, porque tem hora que você mesmo não se aguenta. Toda vez que eu não me aguento, eu digo, eu preciso ser discipulado, eu preciso ser tratado e eu tenho que ser abraçado pela palavra, pela essência do Espírito Santo. Eu sou moldado por Cristo, também tenho o meu discipulador que me discipula e, com certeza, precisamos ser moldados. Tá bom? Recalco que para você ser discípulo não significa que você tem que fazer tudo como manda o figurino no sentido de dogmática e fazer tudo o que é desejo do líder. Não é isso. Não, Senhor. Eu tenho discípulo, eu tenho que fazer tudo conforme meu pensamento e não vou dar nenhuma chance para a pessoa se expressar. Não, isso está errado. Isso está errado. Nós temos que ser discípulos, em primeiro lugar, de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Tá bom? Terceiro, para ir terminando, em Provérbios diz que o tolo também não aceita ser repreendido. Provérbios 15, 5. Provérbios 15, 5. Então, o indiscipulável aqui está conhecido como o tolo. Provérbios, aqui é Provérbios, tá? 18, 2, 14, 14. 15, 5. O que diz o 15, 5? Olha aqui diz. Diz que o tolo, o insensato, diz que despreza quando é corrigido até pelo seu pai. Já pensou? Quantas vezes meu pai me corrigiu e eu tive que abaixar as orelhas? Quantas vezes eu fui corrigido? Eu preciso disso, ser corrigido. Ser corrigido. Às vezes, a correção não é agradável. Na verdade, não é às vezes, é sempre. Nós não gostamos de correção, mas essa correção, repreensão, quando alguém te mostra quando você está errado, quando nós estamos errados. Aqui estou me referindo a caráter, tá bom? A caráter, especificamente a caráter. Quando nós não deixamos que alguém nos corrija no nosso caráter. Quando alguém me diz, Natanael, você precisa mudar esse teu jeito. Você precisa ser moldado desse jeito. Natanael, você está sendo muito rígido. Pronto, eu preciso ser moldado no caráter. Um caráter santo. E tem gente que não aceita. E nunca vai mudar. Por quê? Porque não aceita que a repreendam. E aqui está dizendo que o tolo não aceita a repreensão nem do seu pai. Nem do seu pai. Imagina um discipulador. Então, quando eu aceito que me repreendam e me digam e me mostrem minhas falhas, como eu fico quando alguém me mostra uma falha?